Olá, nessa videoaula eu vou estar explicando um pouco o que seria a fração. Então, o que é a fração? Fração é uma porção, parte de um todo. É um número que designa uma ou mais partes iguais do que foi considerada a unidade. Então, é quando você pega alguma coisa e divide em partes iguais. Essas partes são chamadas de frações. Muito bem, normalmente se usa pizza para explicar esse tipo de coisa. Vamos lá na nossa pizza. Aqui o que está falando? Que você tem uma pizza inteira. E quantos pedaços tem aqui? Um pedaço. Então aqui em cima a gente chama de numerador. E aqui embaixo de denominador. Aqui embaixo sempre vai ser a quantidade de pedaços que você dividiu qualquer coisa. Nesse caso é um pedaço só, por isso que aqui embaixo é 1. E quantos pedaços a gente está pegando? 1 também. Então a gente tem aqui 1 inteiro. Bom, e no caso, se a gente pegar a pizza e dividir ela ao meio, bom, vamos ter quantos pedaços? 2 pedaços. Então olha lá embaixo, ó, no denominador, então vai ser 2, porque são 2 pedaços. Se você pegar um pedaço, você vai ter pego a metade ou um meio, certo? Se essa mesma pizza aqui você dividir em 3 pedaços iguais e você pegar um pedaço, bom, primeira coisa, 3 pedaços, então aqui embaixo vai ter o número total de pedaços. E aqui o pedaço que você quer saber. Então, nesse caso, você pegou um pedaço de 3 pedaços. Você pegou 1/3. E sobrou quanto? Sobrou 2 pedaços. Então, sobrou 2/3, tá bom? Continuando a ideia aqui, a mesma coisa. Dividiu em 4, pegou um pedaço, 1/4. Se você dividiu em 8 pedaços, se você pegar um pedaço, você vai pegar 1/8. Se você pegar 2 pedaços, você vai pegar 2/8. Agora, olha só que interessante. Tá vendo o tamanho desse pedaço aqui? Tá vendo o tamanho desses 2 pedaços? Não é a mesma quantidade, vamos dizer? Então 1/4 é a mesma coisa que 2/8. Mas como assim? O número é diferente. Sim, se você dividir isso daqui por 2 e dividir isso daqui por 2, você vai ter 1/4, que a gente chama de simplificação, tá bom? Bom, essa pizza aqui, ó, se você pegar, dividir ela em 4 pedaços, se você pegar um pedaço, 1/4. Pegar 2 pedaços, 2/4. Olha só que interessante, 2/4 é a mesma coisa que a metade da pizza, não é? Metade? E a metade a gente viu aqui que metade, olha lá, ó, é a mesma coisa que 1/2. Ué, mas o número é diferente? Sim. Então, vamos simplificar por 2. Divide aqui por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2, ou seja, 1/2. Tudo bem? Bom, continuando a ideia, então, a gente tem agora aqui algumas imagens para ver melhor como ficaria. Então, uma unidade inteira, 1 dividido por 1, vai dar 1, por isso que é 1 inteiro, certo? Olha lá, se você dividir em 2 pedaços e pegar apenas um pedaço, vai ser 1 dividido por 2, 1/2. E se você dividir em 3 pedaços e pegar apenas um pedaço, você vai ter 1/3. Se dividir em 4, pegar um pedaço, 1/4. E se você dividir isso aqui em 5 pedaços e pegar um pedaço, 1/5. Muito bem, vamos continuar aqui. Olha lá.
Se você dividir em 6 pedaços e pegar um pedaço só, você pegou 1/6. Se você pegou um pedaço de 7 pedaços, você pegou 1/7. Se você pegou um pedaço de 8, você pegou 1/8 ou 1/8. A partir de 8 pedaços, a gente usa um número normal e acrescenta avos, ok? Então, se você dividir em 9 e pegar um pedaço, você pegou 1/9 ou 1/9. Se fosse 10, seria 1/10. Se fosse 100, 1/100. E se fosse 1000, 1/1000. Agora, se fosse 11, seria 1/11. Se fosse 15, 1/15. Se fosse 58, 1/58. E assim por diante. Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado, de uma maneira simples, o que seria fração. Na próxima videoaula eu vou continuar explicando sobre esse assunto, mas já falando de algo um pouquinho mais complicado, tá bom? Um abraço para todo mundo.